Bem-vindos, aventureiros e mestres, ao Combeirinhos. Peguem suas fichas, joguem seus dados e preparem seus combos. Aqui, cada sessão é uma jornada. Fala, combeiro, eu sou o Vitor e nós estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso Combo Break. E eu sou o arquétipo clássico do protagonista. Fala galera, aqui é o Kaique e além de combeiro, eu sou advogado de regra. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Yoshi e eu descobri hoje que eu tenho o arquétipo de jogador-escritor. Aqui é Felipe, o cara do RPG, e os combeiros sempre estão certos. Gostei dessa, hein? Boa. Maravilha. Mas, pessoal, antes da gente iniciar esse episódio incrível com o cara do RPG, eu queria só deixar alguns recados pra vocês, tá? Primeiro, não deixa de seguir a gente no Instagram e no Spotify e avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, porque ajuda demais a gente a se colocar numa posição legal no meio dos podcasts da nossa categoria. Também peço que você comente no episódio do Spotify que você está ouvindo, porque a gente quer conhecer você, quer saber quem está ouvindo o nosso episódio, e vai ser muito legal conhecer as pessoas que acompanham o nosso trabalho. E por último, mas não menos importante, hoje, na data do lançamento desse episódio, a gente vai estar lançando um material muito incrível para vocês, para quem nos acompanha, para quem gosta do nosso podcast. A gente vai soltar isso de graça, mas para saber como resgatar isso, eu preciso que vocês fiquem até o final, porque as condições de como resgatar esse material vão ser divulgadas no final. Pô, já queria começar então a conversa entrando nesse assunto aí que o Felipe puxou. Porque eu vejo no seu Instagram, ali nas suas redes, que você faz parte de uma minoria que geralmente defende os combeiros. Exato, cara. Geralmente eu vejo o pessoal falando muito mal dos combeiros aí na internet e tal. Eu queria entender aí o porquê. Cara, eu acho que isso vem muito, assim, da galera que eu comecei a jogar, tá? Então, minha galera original, vamos dizer assim, o grupo original, né? Comecei a jogar na escola e tal, que a gente joga juntos até hoje, né? Não tanto, mas a gente joga ainda. É uma galera que sempre veio muito, assim, tipo, do videogame junto, né? Então, assim, claro, apesar de eu ter 39 anos, essa galera também ter, assim, né? Então, a gente começou, assim, a gente jogava muito Street Fighter antes, sabe? Então, assim, a gente era muito competitivo já no jogo de luta, gostava disso, né? Dobrar o jogo, assim. Então, eu comecei forte no D&D na 3ª edição. E eu acho que isso faz total diferença, assim, porque acho que foi ali que começou, né? A gente jogava Magic também. Então, assim, a gente sempre gostou da parte mecânica, né? Do crunch do game, assim. Então, eu acho que vem muito daí, assim, esse gosto, né? Pelos combos, né? Por tentar... Nem é combo, assim, exatamente, né? Mas, assim, é tentar jogar de uma forma inteligente, né? Com o personagem, assim, aproveitar realmente os poderes, né? Então... Você começou a jogar na 3ª edição do D&D? Eu joguei o AD&D um pouquinho antes, né? Então, assim, joguei um pouquinho de AD&D. Apesar de que a gente não era... o primeiro jogo que eu joguei de RPG foi Arcanum, né? Então, Arcanum é um jogo medieval, assim, né? É o medieval do Trevas, né? É a versão medieval do Trevas. E aí, depois, Vampiro. Então, assim, a minha grande paixão, assim, era meio que o World of Darkness nesse começo. E daí tinha a galera mais antiga que jogava D&D. E eu joguei a D&D um pouco. Mas aí veio O Senhor dos Anéis, o filme. E aí, na mesma esteira, veio... Eu me lembro até hoje. Tinha uma revista que chamava Tolkien Magazine, um negócio assim. Uhum. E aí, quando saiu a Sociedade do Anel. E aí, lá tinha, assim... A Devir vai trazer a 3ª edição de Dungeons and Dragons pro Brasil. Foi a primeira vez que eu vi que existia uma 3ª edição e tal. E aí, quando chegou, eu me lembro que eu ganhei de Natal o livro de jogador. E aí, daí foi que eu comecei a ser mestre. Eu virei mestre daí, né? Então, assim, até então eu só jogava. E aí, nesse ponto, eu viro mestre. E é até hoje. É, até hoje, forever the end. Cara, muito louco isso, porque você joga já tem bastante tempo, então, né? Aham. Sim, jogo bastante tempo.
e sou considerado meio new school ainda, sabe? Porque pela galera das antigas mesmo, né? Nossa, então, eu pergunto isso porque a gente joga há pouco tempo relativamente, né? Tipo, pra mim, o pessoal aqui da minha bolha, né? O RPG, ele meio que passou por alto, assim. Até os meus 20 e poucos anos, eu nem sabia que RPG de mesa existia. Uhum. Pra mim era... RPG, pra mim, era o estilo de jogo de videogame. Final Fantasy e jogos de interpretação de personagem dentro do videogame, né? Uhum. Você assume a persona do personagem lá, cria seu bonequinho e vai. Ou então um MMO, etc. E aí eu descobri o RPG, né, por causa do Jovem Nerd. Ah, pode crer. Nos jogos que eles fizeram lá no Nerdcast RPG. E aí a galera que ficou, a gente ficou maluco. Aí um dia a gente falou, vamos tentar jogar esse negócio? Uhum. E estamos aí até hoje, mas relativamente a gente joga há pouco tempo, acho que uns 8 anos, né, Yoshi, por aí. Ah, mas tá bom. Eu acho que por aí, uns 8, 9 anos. Agora é 2025, acho que por aí. Sim. É. E aí a gente vê a galera que joga há mais tempo e tudo mais, e a gente pensa em, onde é que tava esse povo até hoje, né? Porque ultimamente viralizou bastante, começou a se popularizar o RPG de novo, né? E aí a gente vê que tem gente que joga há muito tempo, né? E aí, como é que era, assim, nesse tempo em que o RPG não era tão famoso? Como é que a galera se virava pra jogar? Era muito louco, assim, porque pensar isso hoje, né? Porque tu tem razão, né? Então, ele não era tão famoso, né? E assim, eu moro no Rio Grande do Sul, moro hoje em Porto Alegre, mas nessa época que eu comecei a jogar, eu morava na pequena cidade de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, que, por curiosidade, é a mesma cidade do Selbit, né? Então, assim, Caramba! até joguei com os primos dele e tal, né? Porque era mais velho que ele, né? Então, assim, não peguei a galera dele. Uhum. Mas, cara, então, assim, era muito, muito diferente, assim, tinha uma livraria na cidade e uma banca de revista, assim. Então, e mesmo assim, a gente tinha acesso a meio que tudo, sabe? Era muito estranho, assim, porque a distribuição era muito boa. Não sei como, assim, isso era um milagre no Brasil se a distribuição era muito boa. Então, assim, tinha Tormenta, porque chegava Dragão Brasil pela banca de revista, né? Então, assim, todo o Tormenta eu tenho desde a primeira edição, né? E foi comprando na banca de revista, assim, do lado do jornal, tá ligado? Que legal. E aí a Devir tinha uma boa distribuição também. Então, assim, o D&D, o Vampiro, isso tudo chegava, assim, mesmo lá no interior. Né? Então, cara, era bem diferente, assim, né? Nesse sentido. Cara, como é que era, assim, né? Então, assim, começava pela dificuldade de saber como jogar, né? Então, essa era a principal dificuldade, assim, porque a gente falava sobre RPG, né? Você sabia, assim, meio que todo mundo sabia o que era RPG, né? Assim, então esse jogo que tem as miniaturinhas e tal, joga esses dados estranhos. Mas isso não era um problema, né? Na verdade, isso era uma virtude, porque a gente era tudo metaleiro ao mesmo tempo, né? Então... a gente isso era uma coisa interessante, assim, também. A galera do metal era muito próxima à galera do RPG, né? Eu acho que existe isso até hoje, mas eu acho que era mais forte lá. Nessa época, assim, né? Então, o cara começava gostando de Iron Maiden, daqui a pouco tava jogando RPG, assim. Né? E aí... tinha uma coisa muito da tradição oral, tá? Que ia se passando. Então, assim, não sei se vocês já pegaram o livro de jogador da terceira, mas ele não explica muito bem como é que se dá a dinâmica dentro da mesa, assim, né? Ele explica mais ou menos, o mestre vai dar uma história, tu vai dizer o que vai fazer e tal, ele vai resolver, mas isso é muito etéreo, assim, quando tu lê no livro, né? Fica muito aberto, né? Assim, então, assim, a gente aprendia com os mais velhos, né? Com a galera que tava mais velha jogando há mais tempo. Então a gente aprendia tanto com as histórias deles, quanto com, assim, né, olhando eles jogarem, assim, tal, né? Então, acontecia sempre, os jogos era sempre na casa de alguém, né? Então, assim, normalmente na casa de quem tava mestrando, né? Era os jogos, normalmente. E, cara, era muito isso, assim, eu me lembro até hoje, assim, de Forgotten a gente não tinha acesso aos livros, e um cara tinha. Então, assim, tudo que eu sabia de Forgotten, e eu mestrava em Forgotten, tudo que eu sabia, ele tinha me contado. Então, assim, né? Não tinha o livro, não tinha nada, assim, mas eu sabia o nome da cidade, eu sabia os deuses, eu sabia todas essas paradas, assim, mas por ouvir as histórias, né? Então, assim, era bem diferente nesse sentido, né?
Aí, logo eu fui pro Tormenta, porque o Tormenta não tinha regra, ele não tinha o sistema plugado nele, né? Então a gente podia usar o sistema que quisesse em cima do cenário de Tormenta. Né? Então eu comecei a usar a Tormenta como meu cenário básico, assim, a partir da segunda edição de Tormenta. Você joga há quanto tempo já? Cara, foi ali de 98 para 99, né, que eu comecei a jogar, e em 2000 eu comecei a mestrar, 2000 e pouco. Acho que nem... Foi um pouco antes da Sociedade do Anel, né? Cara, mestra há mais tempo do que eu tô vivo. Então, pra mim o marco é a Sociedade do Anel também. Então, assim, porque ali mudou tudo, assim, porque os livros de AD&D eram muito... O AD&D segunda edição já eram meio velhos, ali na virada pro ano 2000. E aí, assim, tipo assim, os livros mais sexys do mundo ali eram Vampiro, tá ligado? Assim, porque ele era diferente, ele era moderno, sabe? Ele tinha aquela arte mais grunge, assim, sabe? Tipo assim, era mais rock and roll, assim, então. Nos anos 90 essa pegada grunge pegou bastante, né, galera? Sim, essa estética, né? Até se for pegar o Vampiro, ele tem essa coisa meio decadente e tal, né? Que tem os... né? Tipo, que nem os discos grunge, assim, e tal. E aí a gente tava... Cara, nessa passagem, assim, né, pros anos 2000 e tal, Matrix foi forte. Então, Matrix era muita referência pra gente. Então, cara, de repente, assim, todos os vampiros, eles estavam de sobretudo, de óculos escuros, igual no filme, assim, né? E não tinha uma grande referência de fantasia na época, de filme mais recente. E aí, com O Senhor dos Anéis, foi essa revolução, assim, né? Tipo, a galera pirou muito, assim, né? Eu me lembro que a gente tava em férias, e aí, quando a gente o filme estreou, né? No meio das férias, cara, quando voltou o pessoal pra escola, assim, era todo mundo com o livro do Senhor dos Anéis debaixo do braço, assim. Foi uma coisa de louco, assim. Louco. E é aí que a galera começa a criar os arquétipos, né? Igual do filme, porque o meu primeiro personagem foi uma mistura do Aragorn com o Legolas. Personagem muito tosco, cara, muito tosco. O nome dele era Arégolas, pra você ter uma noção. Sim. Eu já tive uns clones de Bilbo, né? Que era o Bimbo, que eu chamava. Eram uns clones, assim. E aí tinha... Até a galera, na época, assim, o meu mestre que mestrava Arcano, ele pirava, assim, porque daí vinham os jogadores novos e queriam fazer, tipo, o Legolas no Arcano. Ele ficava revoltadíssimo. Inclusive, o Felipe, o Victor comentou, né, sobre quando a gente começou a jogar há um tempão. Lembrei que a nossa primeira história de RPG foi bem tosca. Como é que foi? Como é que foi a primeira vez que você jogou, a primeira história que você mestrou, inclusive? Como é que foi? Cara, então, assim, a campanha de Arcano, ela era bem legal, assim, na época, realmente, assim. E aí, a minha primeira sessão, eu lembro, fazia ideia, a galera já tava jogando há um tempo. E aí eu fiz um cara que ele era um árabe, um assassino, um caçador era um caçador de monstros, tipo isso. E aí, eu me lembro, assim, que a primeira aparição do meu personagem foi ele dando umas piruetas, assim. E aí a galera se revoltou, assim, porque era um jogo realista, assim, sabe? E eu não sabia direito o que eu tava fazendo, assim, né? Então, a primeira sessão foi bem vergonhosa, apesar que essa campanha foi maravilhosa, durou anos, né? Anos mesmo, assim, acho que mais de 10. Nossa, legal. E, isso trocando alguns personagens, né, assim, porque alguém se mudava e tal. Mas a primeira que eu mestrei de D&D, cara, eu nem me lembro, assim, o plot dela. E nem tinha muito, assim, eu me lembro que tinha um dragão, assim, eu queria mostrar um dragão voando, sabe? E aí, assim, passou o dragão vermelho ancião voando, assim, sabe? Meio que no final da sessão pra dar aquele Cliffhanger, né? O cliffhanger. E aí um dos jogadores, assim, tipo, level 1, assim, ele... eu vou atirar. Não, nem atira, tu não vai acertar. Ele, não, eu vou atirar. E aí ele gritou. Nossa. Aí ele acerta o dragão, assim, né? E aí o dragão, tipo, tiro de besta, assim, no dragão. E aí ele volta, tá ligado? E mata ele. Aí foi isso. É tipo assim, caramba, eu acertei. Meu Isso. Deus, eu acertei. Aí eu me lembro que essa história meio que morreu rapidamente, assim. Foi isso e mais alguma sessão, assim, ela já morreu, porque daí eu mestrei uma das minhas aventuras favoritas até hoje, pelo menos as de level 1, que é a Cidadela Sem Sol, né? Então, aí eu peguei uma aventura pronta, porque tinha saído junto, né? Então, junto com o livro de jogador, a primeira aventura que veio foi a Cidadela.
E aí foi ela que... Ali que eu comecei, assim. Aí, sim, ela é incrível a aventura. Assim, foi muita coisa errada no começo. A gente nem sabia como que botava o bônus dos atributos, assim. A gente não fazia nem ideia, assim. Então, a gente botava, sei lá, 20. Daí o elfo ganhava, sei lá, mais 2. A gente botava mais 2 e somava no modificador, assim. A gente fazia tudo errado. Até a galera mais velha vinha dizer assim, não, isso aqui tá tudo errado. Foi a mesma coisa que a gente. Eu lembro que o meu primeiro guerreiro foi no D&D 5e. E aí tinha aquela parada do humano e o humano variante, né? Uhum. E aí, eu, na minha ignorância, eu achei que o humano ganhava as duas coisas. E meu guerreiro era, tipo, muito mais forte que o resto do grupo. Perfeito. Esse tipo de coisa, assim, cara, a gente não fazia ideia, assim, como... E no AD&D eu acho que era pior ainda. Eu acho que a galera fazia mais errado ainda. Porque era mais... Tipo, um pouco mais complexo e mais mal explicado. Esses sistemas mais antigos, assim, pra gente, são meio que lenda, porque a gente começou já na 5ª edição, né? Uhum. E permanece até hoje. A gente não teve coragem de voltar nas mais antigas pra ver como que era, não. E, pô, é engraçado, porque a gente começa a jogar, né? E a gente, como você disse, não sabe basicamente nada ali. E no nosso grupo não tinha ninguém que soubesse também. Tipo, geralmente sempre tem aquele cara que sabe como joga e ensina os outros, né? Uhum. Aí agora você imagina um grupo de 4, 5 caras que ninguém nunca jogou RPG. E aí a gente vai lá e mete os caras e tenta aprender, né? E, cara, e foi cada personagem maluco e cada coisa esquisita que a gente jogava. Por exemplo, esse personagem que eu comentei, né? Meu primeiro, Sim. ele recebeu um arco que dava um bônus pra ele. Acho que era aquele arco dos sussurros, que se eu não me engano. É. Uhum. Ele recebeu esse arco aí no nível 3, sei lá, que é uma arma lendária. E você monta aquele background monstruoso, falando que ele é um personagem incrível e que sempre ganha de todos os desafios, não sei o quê. Só que aí na nossa mesa, esse personagem meu, ele recebeu uma lenda, ele recebeu, na verdade, a alcunha de ser o arqueiro que sempre erra. Uhum. Porque, mesmo com todos os bônus da arma e não sei o que, os atributos dele eu tinha montado tudo errado. Ele não acertava um tiro de arco, meu. Sim. Eu e lobisomem, eu montei assim. Primeira vez que eu joguei lobisomem, ele era um presa de prata. E aí ele era um nobre. E aí ele já tinha feito tudo de incrível na vida, assim, né? Antes no meu background, assim, né? Então chegou, ele era um merda quando foi. Mas a história dele, ele tinha feito coisas incríveis, assim. A primeira vez que a gente jogou foi aquela do zumbi, não foi, o Yoshi? Foi o do zumbi. Foi. Essa mesa a gente apelidou carinhosamente de portas e corredores. Sim, porque as portas são os maiores inimigos. A campanha, você pode resumir ela assim: você anda por um corredor, aí você encontra uma porta. Você abre a porta, tem mais 2 corredores. Uhum. Era É uma simplesmente mega dungeon. E não leva O D&D original era isso, né? O D&D original era praticamente isso. Só que o legal é que não tinha nenhum desafio. Era assim, você abria a porta. Porque a gente tentou improvisar do começo, né? A gente pegou só um sistema, aquele All Flesh Must Be Eaten, né? Uhum. E aí a gente pegou e falou, um amigo nosso se prontificou a criar a história. Não lembro se no dia ele chegou e inventou. Não lembro como é que foi. Mas a gente não sabia o que tava fazendo, né? Então, era muito assim, abria uma porta e ele falava, aí você tem um corredor. Aí tem 5 portas. Aí abre a primeira, não tem nada. A segunda, não tem nada. E não tinha nenhuma. Aí na última tinha outro corredor. E era isso. Repetia isso aí. Nem o inimigo. E a verdade é que até hoje a gente não sabe o que a gente tá fazendo, né? A gente só ficou melhor em enganar. Exato. Mas, ô Felipe, seu sistema principal hoje é o D&D? Meu sistema principal hoje é o D&D. Sim, né? Tipo, é o que eu mais jogo, é o que eu sempre joguei mais, né? Então, assim, é onde tá o meu conhecimento maior, assim, né? Minha maior experiência, né? Isso não quer dizer que eu não joguei muitas outras coisas esse tempo, né? Então, joguei muito Pathfinder. Então, que é a variação, né? Eu considero tudo D&D, tá? Tudo que é D20, assim, pra mim é D&D com outro nome. E não faz muita diferença, sabe? Agora, a gente jogou um tempo porque tinha uma galera meio insatisfeita com a 4ª edição. Apesar de que eu gostava bastante, porque pro mestre ela é muito boa. E aí, joguei muito Pathfinder uma época, mas assim, outros sistemas eu sempre joguei, assim. Cthulhu eu acho que é o meu segundo sistema.
que eu mais Legal. jogo, hoje em dia, né? Antes disso, era o Mundo das Trevas, aí geral. Né? Então, a maioria vampiro, né? Mas jogava também lobisomem, mago, essas coisas. Né? Pô, legal. Cthulhu a gente jogou bem pouco, né? Acho que Vampiro a gente nunca jogou, pra falar a verdade. Os nossos sistemas principais hoje são Tormenta, né? Atualmente, é o que a gente tá jogando mais. A gente É tem 20? também... É, o Tormenta Isso, 20? Tormenta 20. Uhum. Isso. Aí é até o que a gente tá postando nas campanhas no podcast. A gente tem também Ordem Paranormal, que a gente joga bastante, a gente gosta bastante também. A gente joga já há alguns bons anos. Sistema dos carazienses. Pessoal de Carazinho. Pô, é incrível, assim, o Tormenta a gente joga bastante, assim, acho que hoje esse bobear é o sistema que eu mais gosto de jogar, pra falar a real. É muito bom. E D&D a gente joga muito também, a gente tinha uma campanha que eu mestrava, mas a gente pausou, né, porque a gente começou com Tormenta 20 depois do apoio coletivo lá, a gente mergulhou de cabeça e estamos até hoje, né. O Tormenta é muito querido, assim, pra mim. Né? O Tormenta 20 é muito legal, assim, até no pessoal ali no servidor meu de Discord ali que a gente joga, tem a galera também mestra, e aí eu sou jogador de T20, né? Não mestre ele, mas a Tormenta sempre foi um cenário, né, que eu sempre gostei muito, até porque me traz uma nostalgia muito grande, né, de ser o primeiro cenário que eu mestrei. Então, até numa das últimas campanhas que eu tava jogando, era em Forgotten, em Neverwinter, que é uma região que eu gosto bastante. E tinha uns cultistas, e aí o plot que eles queriam invocar a Tormenta pra dentro de Forgotten, assim, né? E estavam conseguindo, praticamente. Nossa, que massa! E aí eles estavam puxando ela, Shar, a deusa da escuridão, da noite, né? Que tava tentando puxar ela. E ela tava puxando isso dentro da Shadowfell, né, do plano das sombras, pra alargar, né, e os cultistas estavam tentando puxar isso pra dentro de Neverwinter, né. E aí foi muito massa, porque os jogadores não esperavam que eles iam se deparar com a Tormenta jogando em Forgotten. Quando eles viram que era isso que estava acontecendo, inspiraram foda. Assim. Nossa, muito bom. Muito louco, foi muito parecido com uma coisa que eu fiz, e a gente tava jogando D&D, né, e aí um necromante, ele fez uma magia lá que pegou os jogadores e jogou eles pra Star Wars. Só que meus jogadores odiaram isso. E a mesa morreu. Era pra ser uma campanha e virou uma one shot. Virou um one shot. O cara queria jogar Star Wars, né? Ele deu um jeito, vou enganar eles. Putz, tava lançando os filmes ali, o episódio 7, 8 e 9, eu falei, putz, precisa dar um jeito de jogar Star Wars, o cara só queria jogar D&D. Mas assim, continuando ali no Tormenta, cara, eu tenho umas lembranças muito boas, assim. E eu me lembro, na época, era muito legal o Tormenta por alguns motivos que tornavam ele muito legal. Uma coisa que era, assim, não tinha uma explicação do que era Tormenta. Então, assim, ela não tinha, assim. Então, cada mestre criava ali em cima disso, né? Legal. E ele era um pouco mais limitado. Tipo, não tinha muita coisa escrita. E ele deixava bem solto. Isso, assim, pro mestre era bem legal, assim. Isso é uma coisa que eu tenho saudade, assim, desses cenários um pouco mais enxutos, assim, né? Hoje... Não era definido o que era a Tormenta, então cada um... Não, era um mistério, né? Era um mistério, assim, não tinha uma... Tanto que aí a entrada do Leonel no mundo da Tormenta é pra explicar a Tormenta. Então ele vem com essa missão aí pra dentro. Então, pelo que eu me lembro, antes do Inimigo do Mundo, ele escreve o suplemento que era Tormenta, eu acho o nome. Ou alguma coisa... Era alguma coisa assim. Era um suplemento, acho que se chamava Tormenta, e ali explicava o que tinha acontecido. E aí, cara, assim, ó, olha só. E isso, assim, eu tenho uma memória, isso não tá escrito em lugar nenhum, assim, mas isso é o que se falava na época, e um dia que eu encontrar o pessoal de Tormenta ali, eu quero perguntar se é verdade pra eles. Mas teve um tempo que Tormenta foi publicado pela editora Diamond, antes da Jambô. E a editora Diamond é a que fazia Arcanum e Trevas, que eram esses jogos de horror, né? Que se passavam no um medieval e outro nos dias de hoje. E aí, tinha uma explicação de que o plano de Arcanum, que era onde é que vinham os demônios, era, na verdade, de onde vinha a Tormenta.
E aí tinha isso, assim, tipo assim, tinha um crossover, assim, sabe? E ficou essa explicação durante um bom tempo, assim, alguns anos, até aí entrar, assim, a Jambô pegar o Tormenta e começar a publicar, e aí mudar, daí eles deixarem fechado, tipo, aberto de novo. E aí depois o Leonel vir dar a explicação finalmente. Você já conhece o cenário do Ordem Paranormal? Conheço pouco, né? Conheço pouco o cenário de Ordem. Né? Eu tenho alguma ideia, porque eu vi algumas lives, assim, né? Então, assim, eu não sou muito de ver live de RPG, né? Uhum. Então, assim, eu gosto de ver coisas mais curtas, assim, né? Então, é porque eu não consigo tancar 4 horas de outras pessoas jogando. Né? E aí, enfim. Daí eu dou uma olhada, tipo, Critical Role, eu vejo, assim, o do Selbit eu olhei, assim, né, pra conhecer o fenômeno, né? O que ele tava fazendo ali, né? Que ele fez um negócio muito especial ali, né? Mas o que eu tenho na minha cabeça é que Ordem, ele é uma pegada um pouco parecida com a do Cthulhu, mas com mais ação. O que eu gosto do Ordem é que ele dá a oportunidade de você lutar de volta com os bichos. Aham. Eu acho que é a maior diferença que tem do Cthulhu. O que eu ia falar é que a gente falou, né? Que a gente começou a jogar o Ordem Paranormal. Intrínseco é o nome da campanha que a gente joga. E eu não tenho essa informação, mas eu acho que a gente foi uma das primeiras mesas fora do Selbit que começou a jogar. Porque eu comecei a mestrar enquanto tava rolando a segunda temporada, que não tava, tipo, nem perto de começar a lançar o livro. E tu usava só como cenário? Eu usava só como cenário. Ah, massa. E porque eu tinha achado o cenário muito louco. E aí eu comecei a mestrar pra galera. Eu comecei a mestrar, inclusive, a campanha do Selbit. Como só eu assistia, eu tava mestrando pra eles a mesma campanha. Enquanto ele fazia, eu ia mestrando as outras que ele já tinha feito. Que legal, cara. É muito parecido com essa experiência que a gente tinha do Tormenta, assim, né? A gente tinha alguns fragmentos de informação, assim, e ia trabalhando com isso, né? Como não tinha o livro, eu também não sabia o que estava acontecendo, então quando eles perguntavam dos mistérios, eu fingia que sabia, mas eu não sabia também. Inventava, né? Mas eu acho legal isso porque dá mais espaço, né? Pra você deixar a imaginação alcançar um nível mais lúdico e menos definido por... Né? Sim, com certeza. Porque é importante isso, né? Assim, tipo, essa liberdade do mestre, assim. Porque às vezes, o que acontece? Forgotten tem isso, né? Forgotten é muito grande. Ninguém sabe tudo, né? É de tão grande que é, assim. Mas tem algumas coisas, assim, que... É muito fácil quebrar a imersão quando tu tá mestrando pra alguém que conhece muito bem o cenário. Né? E aí, assim, ele vai ver, assim, que tem inconsistências. Ah, não era bem assim, não é assim, né? Então tem isso, assim. O Tormenta não dava isso, né? Tanto que era poucas cidades. Tinha Malpetrim, assim que ele descrevia Valkyria, Triunfos, mais umas 2, assim. E era isso. Mas o que conquista mais você mesmo é o estilo dos medievais, né? Pelo que eu entendi. Sim, sim. O que mais me conquista, sim, é o estilo D&D, assim, né? Do estilo D20, assim, né? Esse Legal. estilo de jogo, assim, né? Que, claro, comecei na 3ª edição, né? Então, é difícil, né? Não ser. E você comentou, né, do Senhor dos Anéis. E o que vem de inspiração para as campanhas além disso? Cara, além do Senhor dos Anéis, claro, o Senhor dos Anéis é o clássico, né? Assim, então, cara, eu posso te falar assim hoje em dia, assim, até olhando o que tem aqui em volta de mim, cara. Eu tenho uma novel aqui do Solo Leveling, isso aqui do anime, isso tem me influenciado muito. Eu sou muito influenciado por jogos de guerra, tá? Wargames. Então, assim, eu passo muito tempo pintando miniaturas, assim, né? Então, assim, exército, né? Então, Da hora. tenho muitas, assim, né? Então, isso me influencia também, tá? Assim, eu tenho bastante influência de jogos de miniatura, Wargames, assim, tipo Warhammer, essas coisas, né? Sim, legal. Outra coisa que me influencia bastante é dinâmicas de MMORPG, por mais absurdo que isso seja, né? Então, assim, aqui a galera vai dizer assim, pô, é exatamente o que a galera não quer que pareça um videogame, né? Então, né? Mas, assim, nesse sentido, assim, tem algumas coisas que eu acho super legal, assim. E aí eu puxo o Pathfinder 1ª edição, acho que na 2ª tem também, mas é a Pathfinder Society, sabe? Então, assim, ele te dava um framework, assim, já te dava
assim, como encaixar, né, a tua aventura, o teu grupo de aventureiros. Eles fazem parte desse grande grupo aqui dessa organização que vai lançar as missões para eles, né, eles vão fazendo elas. E isso eu uso muito na minha campanha principal, que é uma campanha West Marches, né, que é essa campanha que, cara, muitos jogadores, assim, né, e como é que tu vai trabalhar numa campanha que tem muitos jogadores, né, assim, tipo, é ilimitado praticamente, e tem vários mestres, né. Pô, é isso que eu queria perguntar. Você chegou no ponto. Eu sempre vejo você falando sobre essa campanha no seu Instagram e tal, né? E eu queria entender, tipo, como que é essa dinâmica que você tem vários jogadores, várias mesas, e aí o que uma mesa faz influencia na outra, e tipo, de onde é que surgiu isso aí? Cara, isso surge, assim, a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi num vídeo do Matt Colville, né, que ele vai falar sobre o West Marches. E aí, tá, beleza. E aquilo já tinha me conquistado. Porque, assim, eu tenho um fascínio pela época, porque eu gosto muito de Wargame. E aí eu tenho muito um fascínio pela época do RPG dos anos 70, que era tudo meio estranho, assim, que não era bem solidificado o que era o RPG exatamente. Que era uma mistura de Wargame. Era quase como se ele fosse um DLC de um sistema de Wargame, assim, né? Então ele tava... Até se tu ler, assim, o D&D primeiro, tu não consegue jogar com ele só. Porque tu precisa de alguma outra... Tu precisa do Wargame pra ser a base e modificar com aquelas regras ali. Uhum. E aí, eu tenho fascínio sobre essa época, assim. Porque é muito difícil de obter informação. E a galera jogava assim. Então, assim, a primeira sessão que vai dar origem ao D&D, a primeira sessão de RPG do mundo foi uma sessão assim. Na casa do Dave Arneson, que aí ele pega e... Ele até se vocês procurarem, vocês vão achar, tem um anúncio no jornal, num fanzine que ele faz. Tipo assim, apareçam... Era tipo das 10 da manhã à meia-noite, aberto, na casa do cara, e chegava e jogava. Daí, assim, tipo, ia sair a gente. Daí eu, cara, como é que funciona um troço desse? Nossa, que demais. Que louco. E aí, era isso, assim, era uma coisa diferente, assim, então... Os caras, eles chegavam ali, eles ficavam conversando entre eles, eles tinham alguns objetivos, né? E aí, eles eram meio que todos comandantes de exércitos, assim, tal. Então, assim, eles ficavam conversando entre eles e o mestre não participava muito dessa parte. Tipo, o roleplay ficava acontecendo entre os caras e o mestre. E, às vezes, eles decidiam alguma coisa e daí iam pro mestre. Olha, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos levar nossos exércitos pra atacar aqueles caras lá. E aí... ele vinha e resolvia isso, sabe? Enquanto os outros ainda continuavam, outros bolinhos, assim, outros grupinhos ficavam conversando. Né? Então, ao redor de uma mesa bem grande, cheia de miniaturas, cheia de coisa, né? Caraca. E mapas, né? Então, assim, é estranhíssimo, né? Que que é o cenário Blackmoor, Castle Blackmoor, né? Então, que foi essa sessão aí e depois virou um cenário. E essas histórias, assim, sempre me fascinaram muito. E aí, quando eu vi esse vídeo do Matt Colville, ele fala sobre esse estilo, que é pra pegar a essência dessa época, e aí eu fui atrás, né? Então, assim, tem um cara, na verdade, que eu não me lembro o nome dele agora, mas depois eu passo aí pra vocês, até botar os links aí do episódio, que ele fez uns posts no blog dele, fez uns 4 posts dizendo como é que ele tinha feito. Como é que ele estava fazendo essa aventura, tá? Então, é dali que surge, assim, as primeiras referências de como fazer isso funcionar. De verdade, né? Então, o que ele faz? Ele não tem um dia fixo para mestrar. Aí tem vários jogadores, tá? Então, assim, eu acho que ele mestra ali para uns 50. E aí, esses caras, eles ficam conversando entre eles, fora do jogo. E aí eles dizem assim, bem, a gente quer explorar tal região. E aí eles chegam pro mestre, a gente quer chegar lá, explorar tal região, em tal dia, tu pode? Posso, vamos lá. Né? Ou se não pudesse, se acha um outro dia, tá? Mas quem propõe, quem vem com a aventura não é o mestre que faz a aventura e diz assim, vamos jogar. Não, é os jogadores que vêm com a aventura e dizem pro mestre, narra aí. Ele meio que gerencia o mundo apenas, né? Exatamente. É tipo isso. Uhum. Exatamente, tu reage com o mundo, né? Aí eu já tava fascinado por isso, daí tem um outro jogo, né, que é o Forbidden Lands, que é um jogo sueco que traz um cenário muito legal pra jogar esse tipo de jogo, assim. Ele não é pra esse fim,
Mas daí ele tem essa questão da névoa, que ficou um tempão, e daí tem uma região que tu sai pra explorar, né? É Super Sandbox. Aí eu usei isso como referência. Então, como é que acontece? A primeira sessão foi o que propus, a primeira, 0, tá? Então eles eram sobreviventes dessa vilarejo. Daí eu digo assim, cara, a névoa se desfez e agora vocês estão soltos e tal. E aí eles começam a explorar e daí acham uma cidadezinha, umas ruínas. Vão lá, exploram, matam umas aranhas, pegam os tesouros e voltam. Na volta, eles veem ao longe um outro lugar. Aí, quando os jogadores voltam, eles fazem um relatozinho. Daí, como a gente usa o Discord, tem um canal do Discord ali que é só de relatos. Então o cara escreve, no dia tal, a gente viu, foi até lá, não sei o quê. Daí a gente passou, foi nessa cidade, matou as aranhas e avistou uma outra ruína longe. Só que não deu tempo pra ir, a gente voltou pro vilarejo pra ficar seguro e tal. Aí, outra galera vê aquilo, ou até a mesma galera com outra configuração de grupo e diz, nós vamos voltar a explorar isso aqui. E aí vai andando dessa forma, sabe? Então, assim, o negócio é sempre deixar alguma coisa pra acontecer, mas o importante é que os personagens saiam da vila e voltem. Então, assim, é como se fossem vários one-shots nesse sentido. Que louco. Em si, né? Que compõe um mundo gigantesco. Né? Isso, é Forgotten Realms, né? Então, assim, a gente tá misturando... É Forgotten. Sim. E aí eu matei todo mundo em Forgotten, foi eliminado todas as raças, todo mundo, assim, não tem mais ninguém. E aí só sobrou um vilarejo que ficou 300 anos ali. E as pessoas sobreviveram ali milagrosamente. E aí os filhos dessas pessoas, né, que estão explorando o mundo pela primeira vez. E aí é muito legal que eles têm em Ashabenfort ali era a base de um grande grupo de aventureiros. Então eles tinham essas informações, eles tinham tipo a grande enciclopédia do mundo, assim, sabe? Porque eles nunca podiam sair, né? Então eles têm os mapas, eles sabem pra onde ir, eles sabem o que tem, mas não sabem como que tá essas coisas. E aí começa uma corrida, né? Uma corrida pra ficar mais poderoso que os outros, né? Então tem isso, assim, explorar antes dos outros. Então, assim, não existe gente que não tem como comprar um item no jogo. Só que tu compra de outro player, tá? Então, assim, ou tu vai achar esse item mágico, ou tu vai craftar ele. Né? E aí, agora tem as regras novas de Bastião, né? Pra craft de item, né? Então, assim, ficou super legal. Né? Isso, então, assim, cara, tem os caras que sabem craftar tal tipo de coisa, assim. Aí precisa ir até ele, né? Dar os materiais, dar as coisas, assim, né? E ele vai lá e faz pra ti. Ou ele vende. Então, assim, existe toda uma dinâmica nesse sentido. E chega a ver embate entre as equipes, elas se encontram, chega tipo, nesse nível assim, às vezes eu imagino que a logística de juntar as duas mesas seja um pouco complicada também, né? É que assim, não existem duas mesas, né, nesse conceito, é só uma mesa. O que acontece é que nem sempre as mesmas pessoas, né? Tem aqueles jogadores que jogam mais, e tem aqueles que jogam de vez em quando, assim, né? Então, às vezes, quando tem um personagem... Por exemplo, eu tenho alguns anões ali. Quando esses anões... Eles têm os objetivos que eles querem chegar em Mithril Hall. Então, assim, tudo que envolve anão, eles vão na missão. Quando não envolve muito, que é alguma coisa, sei lá, mas os elfos, eles não dão bola e não vão, não jogam. Simplesmente isso, assim. Eles só vão naquilo que interessa aos personagens deles, né? Então, tem isso, né? E agora, a gente também implementou uma mecânica que tem no Elianas, que é um livro que saiu novo. É um third party, né, da 5ª edição. Mas tem lá no D&D Beyond. E aí a gente plugou ele. E ele torna o D&D tipo um Monster Hunter. No sentido que tu mata os monstros e aí tu tem umas tabelas, é super legal. Aí tu, dependendo do tipo de criatura, por exemplo, se é um feérico. Aí o feérico, tu olha assim a tabela dos feéricos, o que tu pode arrancar deles, de pedaços, e o que dá pra fazer com isso. E aí, depende do nível de desafio do bicho, consegue construir tais coisas, né? E aí tu faz uma rolagem pra extrair os materiais, né, deles. Então, é legal, assim, que cria também alguns objetivos de caçada. Então, assim, a gente tem... muito assim da galera, cara, a gente precisa de pedaços de tal bicho, a gente precisa caçar eles pra montar, sei lá,
coroa lá do intelecto que vai dar mais 4 pro mago, porque sim, né? Não tem muito motivo, né? Você ficar muito mais poderoso, né? E por isso, assim, o MMO é muito uma referência pra mim nesse sentido. De como é que tu monta uma guilda, de como é que funciona essa interação entre os jogadores, sabe? Então, assim, eu sempre fui fascinado por MMORPG, até pela minha idade ali, eu peguei muito o boom deles. E aí, peguei o começo do World of Warcraft, e principalmente o Lineage 2, que, assim, acho que é uma baita referência de como funcionam essas dinâmicas aí. Eu sou time Ragnarok. Joguei bastante. Também joguei, Quantos players que tem nessa sua aventura, mais ou menos? Hoje, 32. Meu Deus Caramba. do céu. E eles estão jogando nesse momento. Hoje tem um outro mestre, né, que ele também é player, tá? E aí a gente tem algumas dinâmicas, assim, pra recompensar ele também, né? Então, assim, ele ganha meio que a XP dividida da galera, sabe? Se tem 5 jogadores, eles ganham naquela sessão. X de XP ele também ganha pro personagem dele. Então, ele pode mestrar pros outros e ainda ganhar um benefício, assim, né? De upar o personagem dele e tudo. Da hora. E pra galera que tá ouvindo, se quiser entrar aí nessa sua mesa, o que ela tem que fazer, essa pessoa? Cara, ela tem que entrar lá no apoia-se / o cara do RPG e contribuir lá com 20 pila por mês. E aí ela tá lá, pode jogar quantas sessões ela quiser. Tem gente que joga 4 por semana. Então, maravilha. Maravilha. Então, se quiser mestrar também, cara, né? Então, assim, tem gente que a grande diversão é mestrar. Chega lá e daí, assim, começa a curtir o lore, assim, e daí quer mestrar. Então a gente separa por regiões, né? Forgotten é grande o suficiente. Então, assim, a gente separa por reinos. Ah, então tu quer mestrar? Então a gente faz um risco lá no mapa, aqui é teu. Então, aqui tu pode brincar o que tu quiser. Da hora. Cara, e aí a galera é super legal, assim, porque taticamente eles são bons e eles vão melhorando, sabe? Eles são muito bons taticamente, assim. São bem combeiros. Muito legal. Vamos deixar o link do Apoia-se aí do Felipe na descrição do post, tá? Então, quem estiver ouvindo já clica lá e já vamos apoiar o cara do RPG, beleza? Bora. Eu queria perguntar de como é que surgiu o perfil do cara do RPG, né? Putz, cara. Isso foi tédio, eu acho. Porque, assim, na verdade, eu trabalho com digital já há muitos anos, né? Desde 2010, assim. Então, que eu trabalho com tráfego pago em redes, né? Então, assim, sempre trabalhei com otimização de site, com SEO, né? Então, assim, sempre estive trabalhando, assim, com marketing dentro de agência. Então, assim, eu sempre estive na internet, mas do outro lado da cortina, assim, né? Nos bastidores, assim, né? Operando ali. E eu nunca fiz nada pra mim, assim, já tentei várias vezes, né? Tive já um canal tocando guitarra no YouTube, fracassei miseravelmente. Não era bom o suficiente. E aí, né? E aí já tentei fazer um podcast de música, que é outro interesse que eu tenho, que é muito grande. E nada pegou, assim. E aí, um dia eu tava pensando, assim, tava com a minha esposa conversando, e aí daí eu pensei, eu tinha que fazer conteúdo, será que né? Que é uma boa, assim, porque aí, assim, a internet começou a mudar um pouco, o jeito que as coisas funcionam na internet. Antigamente era muito fácil, né, assim, tipo, pagava, né, fazia tráfego pago, então crescia uma página. E assim, hoje em dia, cara, um anônimo pode ficar famoso muito fácil, assim, depois do TikTok, né? Então, e aí isso aí me criou um desejo, assim, de, cara, eu vou tentar. Agora parece que abriu uma oportunidade aí pra eu fazer alguma coisa interessante. E aí eu tava jogando bastante RPG, assim, tava numa fase bem grande, assim, de RPG na minha vida, assim. E aí eu disse, cara, eu vou fazer sobre isso, né? Tem uma cacetada de livro aqui, já li um monte de coisa, sabe? E aí eu acho que eu posso contribuir, né, pra comunidade do RPG. Assim, com as minhas histórias, com as minhas bobagens, né, com essas coisas, assim, posso contribuir, né, com isso, né? Eu te conheci em grande parte pelo canal mesmo, pelo canal não, pela página do Instagram, né? E principalmente pelas dicas que você dava ali do D&D Beyond, como você procurar uma informação, tem uma dica de monstro aqui, aquela leitura que você faz, às vezes diária ali de um monstro do dia e tal, isso daí é bem massa.
E aí, o que me pegou mesmo foi as sketches que você vai fazendo, cara. Eu acho genial aquelas sketches que você faz ali. No começo, quando eu comecei o canal, também tava pintando muita miniatura. Eu tava assim, meio que... Eu tava super nesse hobby também de miniatura. E aí era um negócio também que eu queria compartilhar. Então eu comecei meio que só dando dicas, assim, com tudo mais sério. E aí eu não queria fazer humor no começo. E aí eu tentei uma vez e deu certo. Tá, não, você só uma vez, assim. Aí, cara, a galera foi curtindo e eu fui gostando de fazer. E aí ficou, assim, tipo, caiu muito mais pro lado do humor, né? Você faz pintura de miniatura. É tipo tinta acrílica, assim e tal? Sim, é acrílica, né? E aí tem a óleo também, tá? Então, assim, as mais... Ó, esse cara aqui é pintado com... É uma mistura de tinta acrílica com óleo. Mas aí se você quiser, pra você pintar o action figure, assim, você compra ele pronto cinza? É tipo isso? Isso. Essa é uma mini não pintada, é uma mini cinza, né? De plástico. Essa daqui é de resina, né? Então agora com a impressão 3D tem muita resina, né? Então, assim, isso que permitiu popularizar as miniaturas no Brasil, porque até então não tinha muito. Então, se elas são de resina, né? Ou de plástico, né? As mais antigas tu vai achar de metal, tem algumas coisas de metal. E aí, eu até tenho algumas coisas de metal do Senhor dos Anéis. E aí, que daí, pô, é uma paixão grande, assim. As minis do Senhor dos Anéis. Do jogo de miniatura do Senhor dos Anéis, assim, é o meu grande paixão de jogo de miniatura. Nossa, que da hora. Então, essas, assim, as mais antigas eram todas de metal, né? As lá da época dos filmes, né? Eu lembro que aqui, lá em casa tinha uma revista chamada Garrett Kit, eu acho. E era de personagenzinhos de anime, assim, todos pintados. E era tipo um tutorial de como pintar cada um deles, sabe? Mas eu era criança, eu via aquilo, eu achava incrível, eu queria desenhar só. Mas depois eu percebi que era tudo pintado à mão. Eu falei, mano, incrível isso. Não, é foda. Tem uma galera, assim, que é incrível, cara. É um hobby e é um negócio, assim, eu morei um tempo na Europa até. E aí foi meu primeiro contato forte com pintura de miniatura. Porque lá tem uma cena inacreditável disso. É maior do que a cena de RPG, né? Então, assim, a cena de miniaturas e tal. Tu vai nas cidades microscópicas, assim, tem uma galera, sabe, que pinta miniatura, que joga e tal, assim, toda a comunidade. E aí, assim, tipo, foi um jeito que eu tinha lá de me enturmar, né? No começo lá não tinha muito o que fazer, eu morei na Itália. E aí, assim, nessas lojas da Games Workshop, que faz o Warhammer, né? Que hoje chama Warhammer, as lojas. Tu pode ir lá, e aí eles têm as tintas, e tu senta lá e fica pintando, né? E aí tem os malucos veteranos lá que ficam te ensinando. Não, faz isso, faz aquilo. E aí eu ia lá, comprava uma miniatura, ficava 8 horas, né? Nas lojas. Pintando. Muito louco. Então era meio que isso, assim, né? Daí eu voltei pra cá, fiquei um pouco longe, né, desse hobby, e aí começou a ficar mais forte a questão da impressão 3D e tal. E aí eu voltei a pintar miniatura. Você usa suas próprias impressões? Sim, eu usava, né? Hoje eu não tô mais imprimindo. Eu vendi a minha máquina, sabe, faz pouco tempo. Mas eu cheguei a ter uma loja de miniatura que eu fazia. Então, assim, eu fiz um monte. Aí eu enjoei, assim, hoje eu não posso nem mais ver as resinas. Isso daí é o efeito do Great Pile of Shame, né? Exato. Eu tenho, assim, a miniatura para alguns anos pra vida. Então, assim, eu tô tranquilo. Massa. Né, que ficou disso, assim, mas... E eu acho, eu acho, assim, que, eu não sei, assim, no Brasil nunca foi forte, assim, né? Então, na época do Senhor dos Anéis saiu, né? Na mesma época chegou o D&D 3, assim, eu me lembro. Vinha as caixas da Games Workshop originais no Brasil, assim. Em português, tudo. Só que isso saiu na Sociedade do Anel, e depois saiu da Duas Torres, foi impresso tudo do Retorno do Rei, mas nunca foi lançado. E aí foi cancelado, nunca mais se viu mais nada parecido com isso no Brasil. Né? Então agora voltou, hoje tem uma cena considerável. Tá? Legal, quem sabe eu não começo aí também esse hobby aí. Pô, maravilhoso. Já tem pra quem pedir dica agora. Exato. A ponte já tá feita.
Eu queria então perguntar pra você, Felipe, se tem o sua página do Instagram, que ela é até bastante grande hoje, né? E aí, o que você pensa no futuro aí, no cenário do RPG? O que você ainda não produziu, que você quer produzir aí? E tá aquela formiguinha aqui, aquele insetinho da curiosidade querendo fazer com que você se mova aí. O que você tem pensado no futuro? Spoiler pra gente. Assim, o que que é, qual que é o meu foco hoje, assim, né? Eu tenho essa paixão, como eu falei pra vocês, assim, dessa questão desse estilo West Marches, né? E é um negócio meio diferente que ninguém meio que acertou no mundo hoje, assim, né? Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção da galera e eu tenho experimentado muito com isso. E aí, assim, eu tenho um objetivo de ali na frente, assim, ter algum material para que outras pessoas possam reproduzir isso nas suas mesas, né? Essa experiência, né? Então, isso é um projeto. Na questão da criação de conteúdo, eu tenho muita vontade de ir pro YouTube e ainda não acertei um formato, né? Pra trazer pra lá, assim, né? Então, tenho bastante vontade, assim, de fazer esse conteúdo mais longo, assim, que eu acho que até por isso que eu gosto bastante de vir conversar com a galera no podcast, que eu gosto de... É um espaço que eu posso mostrar mais coisas, né? Que eu posso dar um pouco mais de profundidade em quem eu sou, nas coisas que eu faço, né? Eu acho que na rede social hoje, com vídeos curtos, eu faço as minhas sketches, a galera ri, mas fica um pouco nisso, sabe? Não dá pra aprofundar muito. Uhum. Eu gostaria mais de ter esse aprofundamento. Assim. Legal. Eu vejo que hoje no YouTube o conteúdo de RPG ele ainda não acertou o formato, pra falar a verdade. São poucos os produtores hoje de conteúdo que conseguem ter um alcance grande, né? Quando se fala de RPG no Brasil, né? Nos Estados Unidos é cenário principal e tem bastante conteúdo grande, mas aqui é difícil produzir, né? Até porque eu acho que vídeos de RPG geralmente são bem longos, e aí você pega esses vídeos de Let's Play, né? O pessoal jogando, fazendo live, e vinga muito, né? E aí eu vejo que tem essa dificuldade aí hoje. Eu gostaria, assim, de um conteúdo... que nem eu falei, assim, eu não tanco muito actual play, assim, de ver a galera jogar, né? Então, assim, não é um conteúdo que eu gostaria muito de fazer, assim, até porque eu não sou o Matt Mercer, assim, sabe? Eu jogo normal, assim, como as pessoas jogam, né? Assim, eu não gostaria de ser o Matt Mercer, mas... Exato, eu adoraria, né? Fazer as vozes, ter toda aquela desenvoltura de um ator, né? De teatro, assim, como ele é. Né? Um dublador foda. Né? Não, eu sou um jogador de RPG normal, né? Eu sou um gamer. Então, assim... o que eu acho que seria legal, assim, de trazer um conteúdo que eu penso um pouco no formato, é assim... Em vez de fazer a live jogando, não, fazer a live de eu preparando a sessão, né? Então, assim, isso eu acho que é interessante. Isso eu acho que eu conseguiria botar alguma coisa um pouco diferente na mesa e poder contribuir com a galera. Mas é porque, falando por mim, acho que eu já vi o pessoal aqui fazendo o mesmo, né? O que a gente mais consome, geralmente, de RPG hoje é tentar entender como que funciona o sistema, ou então como que você faz pra jogar, principalmente pra quem tá começando, né? Porque você acaba ficando muito perdido ali e não tem muito... Apesar de ter muito material na internet hoje, acaba que não é muito objetivo, ou então a dinâmica não acaba sendo muito legal. Então, legal essa ideia. Eu acho importante também esse conteúdo que tu falou, né? Esse conteúdo de dar boas-vindas pra quem tá chegando no hobby, né? Assim, ensinar a jogar um sistema, né? Sim. De fazer esse trabalho que a Wizards não faz. Nossa, demais. De pegar, né? De pegar a galera e dizer assim, não, tu joga assim, vem, prepara uma sessão assim, assado, né? Tipo, dar esse suporte, né? Que o jogo precisa, né? Bom, então, já caminhando pro final aqui, a gente queria fazer um anúncio especial pra galera que tá ouvindo até agora. Há um tempo atrás a gente anunciou que a gente estava escrevendo um livro de Tormenta, chamado Terras de Arcádia, né? Que é um suplemento que a gente está desenvolvendo aqui, baseado na história de um personagem da nossa mesa de Tormenta, muito influenciado na mitologia grega, né? E a gente está nos finalmente de lançar esse livro. E o Kaique vai dar mais detalhes aí. Caicão, manda. Bom, a ideia foi adaptar a mitologia grega para o universo do T20 sem bagunçar muito o cenário.
No livro vai ter basicamente a cidade de Arcádia, que fica entre Tapista e as Montanhas Vivantes. No livro vai ter contando mais sobre a cidade, sobre a cultura, sobre o povo, explicando até a origem, mas a gente deixou um pouco aberto para o mestre poder criar em cima. Vai ter uma origem nova, uma raça nova, várias ameaças, eu acho que umas 10 ou mais. Todas inspiradas em mitologia grega, tipo Cérbero, Cíclopes e outras criaturas. Tem também alguns itens novos, armaduras, armas, além de vários itens mágicos, também inspirados nos deuses do panteão grego, em algumas criaturas também. E, obviamente, também a gente vai estar mandando uma cópia pro Felipe, né? Ô, show, cara. Fiquei bem curioso, eu gosto muito da temática grega. O PDF vai estar disponível de graça lá no nosso Instagram. A gente vai fazer um post para explicar direitinho como pegar. Mas ele vai estar de graça durante 2 dias após o lançamento. Depois disso, vai encontrar ele lá pela Iniciativa T20. A gente vai subir ele lá para ele ficar salvo lá no site da Jambô. Legal. Bom, então é isso. Obrigado aí, Felipão, pela presença, pelo bate-papo. Eu que agradeço o convite aí de vocês. Muito bom o papo. Sempre bom, né? Contar as histórias clássicas aí de RPG. Podia ficar horas ouvindo você falando como. Tem muita história e dá pra eu voltar aí pra contar algumas outras coisas. Infelizmente eu não consegui perguntar muito, mas eu queria muito saber sobre a parte do vampiro, Vampiro à Máscara, né? Vampiro à Máscara, lobisomem, E mago. vocês que vêm mais antigos assim, mas na próxima com certeza vão querer saber mais, então. O sonho do Yoshi é jogar esse do vampiro, cara. Pois é. Pô, vampiro é muito legal, cara. Pô, é um jeito diferente de jogar RPG. E até uma dica aí pra vocês, pros ouvintes, é que o vampiro, tradicionalmente, tem aquela parte atrás, né, de como mestrar o jogo, né, e tal. E, tradicionalmente, ele é uma das melhores capítulos de mestre de todos, é o de vampiro, assim. Tu pode pegar ele e usar em qualquer experiência de qualquer outro jogo, sabe? Porque ele dá explica muito bem, assim, dá dicas muito boas, sabe? E uma visão muito legal de como mestrar, criar histórias, desenvolver os personagens. Sensacional. Então, bem legal. Yoshi, eu acho que você devia contar pro Felipe a ideia que você teve. Falaram que era pra eu vir aqui hoje só por causa disso. Diga. Eu tenho a ideia de mestrar a campanha do SBT Verso. É pegar o SBT e transformar num universo fantasioso, entendeu? Que quase já é, né? Então, mas o pessoal sempre fala que vai ser ruim essa ideia minha. Mas eu vou concretizar. Não, cara, dá pra fazer. Tem que só escolher bem aí o sistema. Aí, viu? O sistema pra puxar o melhor desse universo. Nossa. Tem caminho, não tem? Potencial, não tem? Pô, mas que fase, assim, tu vai pegar do SBT, né? Porque tem várias eras ali, né? Interessante. Tem que ser a clássica, tem que ter a de Camargo, Raul Gil, entendeu? Gugu. Tem que ser essa era clássica aí. Os personagens como o rei do reino, e é isso. ET e Rodolfo. Nossa, demais. Essa o Kaique não entendeu. Eu tô boiando aqui. Ele é o mais novinho. Mas quando acontecer, eu vou te chamar pra jogar com a gente, hein? Pô, pode chamar aí. Pode chamar pra quem quiser aí pra jogar aí, que se eu tiver disponibilidade, eu tô junto. Bora. Queria dar algum recado final aí? Isso aí, me acompanhe lá nas redes, né, cara? @cara do RPG. E pra quem tiver interesse, de novo, né, ali o apoia-se /cara do RPG lá pra conhecer mais sobre essa campanha que a gente tá fazendo. Se gostar e poder participar. Maravilha. Legal. Segue lá o cara do RPG, gente, no Instagram.